Qual que foi o caso que você teve mais, não digo medo, mas qual foi o caso que você pautou que foi mais aterrorizante para você, que foi mais difícil? Olha, eu acho que um dos mais complicados, teve vários, né? Mas eu acho que um dos mais complicados, eu posso até citar dois. Um foi quando eu acompanhei uma saidinha, uma quadrilha de saidinha de bancos, né? E aí acompanhei todo o trabalho da polícia, então a gente já estava há um ano eu acompanhando essa investigação. E aí no dia de prendê-los, nós acompanhamos que eles tinham armado isso, e aí acompanharam a vítima do banco retirando o saque até a empresa, né? E aí a gente acompanhando, filmando tudo, perseguição e tal. Quando chegou na empresa, a polícia decidiu abordar os criminosos na saída. Vamos deixar eles agirem, pegarem uma lote de dinheiro e na saída a gente, né? Aí a gente vai para cima. E aí a gente acompanhando tudo isso. E nessa troca de tiro, quando os bandidos saíram, logo depois desse assalto, houve a troca de tiros. E aí o Cota, que era um policial, inclusive fonte minha, nessa troca de tiros acabou morrendo, bem próximo a mim, um policial. E foi tudo muito rápido e tal. Isso foi, assim, chamou muita atenção, né, do estado todo, o policial e tal, e aí teve uma situação em cima disso, também dessas imagens, teve toda uma pressão em cima disso. E logo à tarde, eu teria que entrar ao vivo para o Nacional com Marcelo Rezende, Cidade Alerta. Só que eu tinha que entrar com outro assunto, um assunto alegre, um assunto. E naquele momento, o Amazonas não entendeu isso. Então, eu fui muito julgada. Então, além de eu estar sofrendo por uma pressão de uma situação, eu sofri também por conta do julgamento que as pessoas não estavam conseguindo entender o nosso papel de jornalista, que a gente às vezes está mal e a gente precisa estar bem no vídeo. Porque o Uhum. assunto que eu entrava no Nacional era assunto de eu tinha feito 3 dias atrás em Manaus, sabe? Eles nunca pegavam a matéria do dia. Eles pegavam sempre uma matéria anterior, que dava tempo de editar, de fazer uma reedição para o Nacional, porque nem tudo local dava para botar no Nacional, né? Porque é um outro editorial. E aí isso mexeu muito comigo, porque aí foi uma situação onde que a própria Polícia Civil ficou contra mim, e aí eu tive que começar tudo de novo, fazendo fontes com a Polícia Militar. É como se eu estivesse iniciando minha carreira de novo. Então foi um divisor de águas, mexeu muito comigo. Eu estou resumindo, lógico, porque se fosse detalhar, né? É. Mas foi algo que realmente mexeu muito comigo. Isso foi um ponto. O outro, falando de matéria mesmo, policial, foi quando eu entrevistei também um. Eu fui acompanhar uma criança que tinha sido estuprada e depois foi assassinada. E nesse dia eu fui com o delegado na cena do crime. E, para ter uma ideia, foi tão chocante como a gente viu aquela criança, que eu não vou detalhar porque é muito forte, que o delegado chorou muito. O delegado, assim, chorava, assim. E aí a gente descobriu logo em seguida quem tinha feito aquilo, que era um amigo do pai, que era vizinho. E a polícia conseguiu prender. Então, no calor da situação, eu encontrei com ele, eu entrevistei, né, o estuprador e assassino daquela criança. Então, para mim, foi uma coisa muito difícil, porque ele ria da situação, era uma coisa assim era muito perversa. E eu estava acostumada a ver coisas ruins e perversas, mas aquilo me chocou muito. E eu lembro que os direitos humanos caiu muito em cima de mim, porque eu puxei o cabelo dele para ele mostrar o rosto, entendeu? E aí os direitos humanos deu para cima de mim, porque eu puxei o cabelo dele, entendeu? Mas, então A aquilo vontade era mexeu de, a muito. vontade era de dar um murro, na verdade, né? O cabelo foi curtinho. Exatamente, exatamente. E eu só puxei o cabelo dele para mostrar o rosto, entendeu? Que era uma coisa que eu fazia muito. Eu sempre entrevistava de salto, porque quando o criminoso não queria mostrar o rosto, eu metia meu salto, assim, sabe, no pezinho dele, assim, sem ninguém Uhum. perceber. E aí, quando ele fazia assim, que ele se assustava, pronto, era o que eu precisava para congelar a imagem e colocar o rosto dele na tela, porque eu sabia que dessa forma outras vítimas iam aparecer e aí Parecia. ia aumentar o tempo dele na cadeia. Então, eram estratégias que eu utilizava, né? Hoje, se der um beliscão, o negócio pega, né? Então, é uma coisa assim, né? Bem A lei às complicado. brechas que parece que só beneficia e faz coisa ruim, né? A Quem não maldade, presta. assim, criminoso. Mas é complicado. Mas eu sempre rebati, sempre fui para cima, e se precisasse fazer de novo, faria, né?
porque eu acreditava muito nesse meu papel, que era o que eu Sim, tinha que fazer. Então, foram várias, mas as duas situações mexeram muito comigo. Uma, né, porque eu perdi um amigo naquele momento e eu tive que entrar no nacional como outro assunto, e ao mesmo tempo as pessoas julgaram aquilo, e eu já estava sofrendo por conta disso. E a sim. outra foi dessa criança, realmente mexeu muito com a gente, e logo em seguida pegar assim, né, o bandido, né, o criminoso que fez isso, rindo, sabe? E querendo fazer graça ainda em cima da situação, aquilo realmente para mim. E não poder fazer nada assim, né? Uhum. É pior ainda, imagino.